amar sobre eles as bênçãos que vêm do além, os conhecimentos preciosos, porque não recorre a esses conhecimentos para auxiliar a sua consciência. Meus amigos, pensais vós nesse guia espiritual a mil dadas vezes. Vós ainda orais a Deus pedindo cada vez mais evolução desses seres que vos guiam, esses cuja atitude realmente já é grande, mas que muito mais evoluirão mais tarde. Vós vos lembrais caridosamente desses guias, que tanto vos amam. Sois capazes de algum sacrifício por amor desses espíritos tutelares, que pensam em vós constantemente, a todo momento. Procurai, meus amigos, procurai com alguma ação generosa, com algum esforço próprio, no sentido do bem, fazer um presente ao vosso guia de uma virtude vossa, para que ele se alegre, para que ele fique satisfeito convosco e vereis como essa amizade estabelecida entre o vosso espírito e o seu espírito, vós progredireis. É o que se dá, meus amigos, com essas pessoas que vós colocais acima de vós, como se fossem entidades que Deus escolheu para beneficiarem o mundo. A diferença é uma só, meus amigos, essas criaturas se aproximam do seu guia pela fé, enquanto vós vos afastais dele. Vós sois crentes temporários, perdoai a expressão, deveis ser crentes efetivos, crentes permanentes, crentes na felicidade, como na desventura, crentes no momento da alegria, como na aproximação da dor, crentes no momento em que se goza a maior ventura na terra, como no momento em que se passa uma dor profunda dentro da alma, crente quando nasceu um filho, crente quando esse filho parte para o além, crente se tem um filho aconchegado ao coração, crente quando infelizmente o vê à distância, crente de toda a maneira. Meus amigos, que nada vos separe do vosso guia, porque ele cuidará de vós veladamente e vos fará traçar o pensamento na linha do bem. Deus vos guarde. Viana de Carvalho. O porquê da vida e da morte. Meus amigos, paz. Espiritismo veio, meus caros irmãos e amigos, para explicar àqueles que ainda não sabem crer, o porquê da vida e o porquê da morte. As criaturas humanas, ainda aquelas que se dizem religiosas, ainda aquelas que acreditam nessa vida que começa exatamente depois do túmulo, para nunca mais acabar, ainda mesmo as crentes que dizem ou que mandam fazer sufrágios em prol dos que partiram, não têm uma fé suficientemente esclarecida para compreenderem o porquê da vida e o porquê da morte. Duas interrogações a que o homem não sabe dar resposta, mas que o ignorante, na sua insuficiência, na sua grande fé, responde satisfatoriamente à sua própria alma. A morte, meus amigos, é um meio mandado por Deus, para que o espírito se desprenda definitivamente da matéria que ocupou, a fim de ocupar um lugar no espaço, onde a matéria pesada, bruta, que o envolvia, não pode ter lugar. A vida é a eternidade em si, é o princípio que jamais se acaba, uma vez iniciado pelo próprio Deus, num ser sempre em progresso até atingir a perfectibilidade relativa, para que foi criado. E porque as criaturas humanas, que dizem ter fé, se apavoram tanto com a morte e se desinteressam tanto pela vida. Sim, porque o homem se desinteressa pela vida, o homem cuida, tão somente, do dia na terra, da existência terrena da criatura, que para o espaço infinito é um momento, é um instante. Por esse dia, o homem se interessa, já procurando melhorar a existência material, o que aliás é um direito seu adquirido, já procurando servir, na medida das suas forças, ao meio transitório em que vive. A vida na realidade, não é esta, a vida começa com o espírito e não com o berço. No dizer do mundo, a vida começa no berço e termina no túmulo. Mero engano, meus amigos. A vida começa no além, continua na terra, segue no espaço, sem solução de continuidade, sempre existente, sempre permanente, sempre correndo, muito embora intercalada por esses períodos em que a morte tem ação, para fazer um ponto final nesta ou naquela existência terrena. Ora, se nós caminhamos para o alvo infinito,
Se nós sabemos que o progresso é esse alvo de tudo quanto Deus permite ao homem no espaço infinito, se nós sabemos que a vida permanente é lá, que o dia é transitório nesta vida terrena, por que então ainda há quem tanto se preocupe com esse dia que eu chamo e repito transitório, a ponto de procurar meios de melhorá-lo, procurando afastar as pesadas cruzes, que eles não podem afastar, enfim, trabalhando conscientemente, esforçadamente, para modificar os seus dias, embora terrenos. A vida espírito pouco lhes interessa. Se uma moléstia lhes afeta o corpo físico, enchem-se de temor, mas quando a chaga afeta o espírito, quando a moléstia desasquinodou o espírito, prejudicando a carne, o ser terreno sentindo o reflexo dessa moléstia moral sobre o corpo, não procura desarraigar o germe do mal que tem raiz no espírito. Os orgulhosos que são? Os réprobos, os avarentos, os egoístas, o que são? São criaturas doentes do espírito, possuindo taras que se refletem sobre o corpo, a sua maldade, a sua intransigência em opiniões erradas que provocam males terríveis. Em vez de orarem a Deus, dizendo, Senhor, dá-me um meio de melhorar esse espírito rebelde, que é a causa dos seus males, dá-me um remédio para essa moléstia, não o fazem. Mas, meus amigos, a maioria dessas moléstias terríveis que horrorizam as criaturas, tem origem nos males espirituais que as infeccionam, e que eles, em absoluto, não querem deixar de praticar. Agasalham sentimentos maus, sentimentos de orgulho, sentimentos de soberba, e não querem que todo esse germen de maldade, que existe dentro do seu coração cause mal ao pobre invólucro que o envolve. É impossível que assim não seja. Vós tendes um exemplo prático. Vede a chaminé de vidro que se punha antigamente nas lamparinas de querosene, quando ainda a eletricidade não era usada. O vidro limpo, asseado, bem cuidado, deixava refletir a perfeita luz que estivesse lá dentro. Mas, se essa luz não era transmitida através do vidro limpo e ela própria não era bem cuidada, embaciava o vidro mais polido. Era preciso que todo aquele mecanismo, portador de luz, fosse também limpo, asseado e puro, para que a luz pudesse refletir sobre o vidro sem aquele negrume da fumaça que embacia. É o que se dá com o corpo e o espírito. O corpo guarda o espírito, este é o seu morador. Entra para sua casa cheio de vício e contaminado por sentimentos terríveis, cheio de ódio, cheio de sentimentos baixos, e não quer contaminar o corpo. Como não ser assim? Meus amigos, Espiritismo vem para explicar essas coisas aos homens e fazê-los compreender a necessidade de auxiliarem os seus guias nessa tarefa de os corrigir, proporcionar-lhes a saúde perfeita de que necessitam, posto de lado o capítulo das provas, que não entra em discussão no momento. As provas são dívidas e dívidas se pagam. Estamos falando em tese. Ora, se as criaturas humanas estudando Espiritismo como devem estudar procurassem melhorar-se interiormente, haveriam de notar que também o lado exterior do espírito, que é o seu invólucro carnal, sentiria a influência benéfica do espírito que nele habita. Quando se pensa bem, o pensamento se exterioriza beneficiando; quando se pensa mal, o pensamento se exterioriza prejudicando. Aprendei, pois, meus amigos, essas lições que eu vos trago de boa fé, para a orientação dos vossos espíritos. O mundo está cheio de perturbações, de tormentos, e o que se prevê não é nada agradável para vós. As nuvens que se apresentam no horizonte são negras, sombrias, vê-se o velho continente estremecer em seu alicerce, provocado pelas ações humanas, pela fraqueza, pela falta de predomínio do bem, pela falta de cristianismo. Calculai daí que ondas de pensamentos tenebrosos cercam o ambiente. Que ninguém seja receptor dos fluidos maus espalhados no ambiente terreno, que seja receptor dos fluidos benéficos que partem das almas boas, almas que desejam beneficiar os seus, almas que se condoem do sofrimento alheio, almas que se esquecem de si,
para pensar em dores menores do que as suas próprias, almas que padecem cruciantemente, mas que se lembram de que outros também padecem e nessa troca de sentimentos bons, vão edificando, vão se purificando, e os males do corpo, por sua vez, vão se afastando, vão melhorando, vão terminando. Meus amigos, Espiritismo, já se tem dito tantas vezes nesta tribuna, tem muita coisa para vos oferecer. Oferecei vós também a singeleza do vosso espírito, a vossa boa vontade de ser bons. Que a benção do Senhor seja com todos vós, e vos ensine a praticar o bem, aproximando-vos daquele que, não tendo pecado, carregou o pecado do mundo até a cruz do Calvário. Deus vos guarde, Deus vos guie e vos esclareça os passos. Isaura. Morrer é viver. Meus amigos e meus irmãos, seja o Senhor louvado em vossos espíritos. Continuando o estudo de Espiritismo, feito pelas entidades que aqui se manifestam elucidando o entendimento humano, devo chamar a vossa atenção para a ignorância em que jazem os espíritos, em sua maioria, no que diz respeito ao fenômeno da morte. Notais vós outros, observadores e estudiosos, que, em sua maioria, os espíritos desconhecem o passar desta vida para a vida do além, isto, porque a instrução espírita, largamente espalhada por toda parte, pouco visa este ponto. Homens estudiosos, compreendedores da verdade eterna, provam o fenômeno da morte, documentando fatos, por meio de materializações e substâncias, identificando espíritos, mas ocupam-se pouco com o momento, a ocasião em que o trespasse da vida é chegado. Meus amigos, o estudo concernente ao momento da morte não deve apavorar ninguém. Eu assenti, vindo vagarosamente pelo vale da sombra em que se oculta, para vir se aproximando do meu ser. E por que não me apavorei? Não me apavorei, porque, sabedor, como era, de que meu Deus e Senhor nunca prometeu para faltar, tinha consciência de que haveria de encontrar essa verdade além da morte. Eu compreendia que o princípio da vida em mim não poderia ser extinto no momento em que o corpo baixasse a cova. Porque vós outros não tendes essa mesma convicção. A morte não produz tortura, não produz mal-estar, não produz aflição, ao passo que a vida se torna realmente apavorante. Meus amigos, morrer é viver. Que os membros fiquem gelados, que o coração deixe de pulsar, que o sangue paralise, que o sistema nervoso deixe de vibrar, mas o espírito permanecerá sempre elevado, sempre fora desse círculo estreito a que a razão humana se prende, porque, quando está na verdadeira vida, é livre. Meus amigos, vós, que me escutais, se tendes qualquer coisa dentro de vós que vos faz temer a morte, preparai-vos para ela. Tendes de vos preparar suficientemente para, um dia, comparecer diante de um tribunal composto dos amáveis guias, que, pressurosos, vos irão encontrar e vos acordarão daquele sono ainda letárgico em que o espírito se acha. Ora, temer a morte, quando ela põe um paradeiro a todos os dissabores da terra. Temer a morte, quando ela faz parar, às vezes, pensamentos terríveis, que enchem o cérebro das criaturas. Temer a morte, quando ela põe ponto final a todo sofrimento. A terra, meus amigos, por melhores bens que ofereça às criaturas, esses bens são sempre mesclados de lágrimas, de preocupações inevitáveis. Penetrai nos lares, em pensamento. Ali, vós encontrareis quadros dolorosos de sofrimento. Aqui, encontrareis criaturas padecendo sofrimentos morais, para os quais concorreram, sentindo com franger as fibras do coração, numa tortura incompreendida por quem mais de perto a devia compreender. Além, vereis um lar sempre acéfalo do seu chefe. Pergunta-se, quem é o dono da casa? Está ausente, nunca volta, nunca aparece. No entanto, a família tem de viver assim, porque ele sempre está afastado. Além, um homem trabalhador, honesto e digno amante do seu lar, dedicado à sua família, quantas vezes traído vilmente,
pela esposa, que não reflete no passo insensato que dá todos os dias, mal ele se distancia, para o lidar contínuo da labuta diária. Adiante, uma esposa virtuosa e boa, preocupada com coisas naturais da vida, com afazeres domésticos, em que todas as mulheres se ocupam, e vê o dia correndo, correndo, correndo e o esposo sem voltar. Passam-se as horas inteiras, entra o dia pela noite e a noite pelo dia, e ele não chega. E ela dorme, porque a fadiga a faz dormir. Mas é um dormir agitado, é um dormir inquieto, porque mais tarde, alta noite, ela está certa de que ele volta. Mas a condição em que volta, ninguém sabe. Ele que vem, batendo a porta, praguejando, usando palavras violentas, que nunca deveria usar, alta noite, embriagado, e joga-se no leito da maneira em que se encontra, vomitando aquele álcool que bebeu. O mundo é isso, meus amigos. Onde há virtude, parece que a treva procura bumbrá-la. Onde há alguém que padece consciente, resoluta, pacientemente, parece que a treva quer lançar a perturbação ali. Então, há sempre alguém que serve de instrumento e afasta a discórdia que penetra, pondo um paradeiro a tudo isto. Recear o último dia dessas provações horríveis? Não. O que o homem e a mulher devem fazer é preparar-se para esse dia, ter a sua alma em constante contato com a mansão celestial e o completo desejo de fazer bem e procurar retribuir esse mesmo bem que recebem com igual soma de benefício, e o mal que, porventura, se lhes faça, perdoar por amor daquele que tudo perdoou. Qual a afronta que o homem possa receber e não perdoar pelo amor de Cristo? O que pode ferir profundamente a consciência humana que o sangue de Cristo, o Espírito do bem, não possa apagar? O que pode haver? Nada. Crentes espíritas, pois, concentrai-vos dentro de vós mesmos e lembrai-vos de que os dias céleres correm. A morte pouco a pouco vem chegando para perto. Ficai preparados, para que, no dia final da existência terrena, o vosso coração seja um lago tranquilo, onde só possam boiar esperanças na vida do além, onde só possam se refletir a caridade, a benignidade, a misericórdia com que houverdes procedido nesta vida terrena. Tende a vossa alma assim, nessa balança, de forma que a concha do bem pese sempre mais, que as ações honestas, boas e dignas sejam em maior número do que os pecados, que o perdão com que houverdes perdoado ao vosso semelhante possa ser, nessa concha, equiparado àquele que precisais receber do além. Meditai, pois, meus amigos, que nem tão negra é a morte. A questão única é esta: todos creem, todos têm fé, todos acreditam no poder do Mestre, mas ninguém se prepara como ele ordenou que se preparasse. Porque o preparo que é fácil todos estão prontos a fazer, mas, quando esse preparo exige um sacrifício, bem poucos são capazes de aceitá-lo. Deus abençoe as criaturas do que sabem aceitar o sacrifício na vida à custa de lágrimas ocultas que só Ele vê. Paz a todos os homens. Alfredo Barcelos. A voz mais convincente. Meus amigos, meus queridos irmãos, minhas queridas meninas, a paz de Deus esteja convosco. Reine entre vós todos, sempre, um ambiente de cordialidade fraterna, a fim de que o espírito de caridade, de fraternidade, trazido por Jesus ao mundo, possa fazer morada em vosso meio. Muito se tem pregado a respeito da doutrina do Salvador, muito se tem repetido ao mundo as palavras do Evangelho, muito se tem pregado a respeito do Espírito. O Espírito tem necessidade, para sua salvação, do conhecimento das leis de Deus, que não variam, que são inflexíveis, imutáveis, por serem as leis da própria justiça em si. São claras, positivas, e não deixam a menor dúvida ao espírito do homem sobre as suas verdades. O homem as aceita, o homem as compreende, o homem diz que quer viver por elas e para elas, mas a verdade é que, não obstante todos esses propósitos, não obstante essa aparentemente boa vontade de fazer bem e de ser bom, todos os dias o homem cai,
O homem claudica, o homem falta aos seus compromissos sagrados. E não obstante decorar, aprender, ensinar, mostrar que crê na verdade da palavra de Deus, ele foge ao seu cumprimento, foge à sua exemplificação, valendo, portanto, absolutamente de nada, tudo quanto ele afirma de lábios sobre a verdade eterna. Meus amigos, quando uma verdade se quer implantar no seio de uma agremiação, não há voz mais convincente do que esta voz silenciosa, o exemplo. O exemplo é tudo. Ponde, diante de vós, alguém que possa exprimir ideias as mais felizes, as mais verdadeiras, em palavras eloquentes, e fazei uma comparação entre o dizer dessa criatura e o desempenho que dá aquilo que tão valentemente afirma. Assim vós tereis um estudo verdadeiro sobre o seu interior, sobre a sua personalidade espiritual. O exemplo é tudo. Quantos não falam, não sabem dizer nada, não fazem discursos, não escrevem, e são diante dos homens um exemplo vivo daquilo que outros pregam com tanto ardor, e não realizam. O exemplo é tudo. Como pode uma mãe de família exigir de seus filhos uma conduta ilibada, impoluta, a obediência ao dever, ao trabalho, à educação moral, aos princípios religiosos, se essa mãe não dá, desde o primeiro dia de consciência do seu filho ou da sua filha, o exemplo categórico daquela verdade que lhe procura incutir? Se, inspirando-lhe horror à mentira, ela foge à verdade todos os dias. Se, dizendo-lhe que o trabalho é uma virtude, ela se entrega à indolência. Se, fazendo-lhe crer que o amor de Deus é o princípio de toda a sabedoria, ela lhe dá o exemplo de uma criatura descrente, ou de uma criatura levianamente religiosa. Como pode o pai exigir de seus filhos a verdade acima de tudo, a pureza de sentimentos, o cavalheirismo, a probidade, a linguagem correta e limpa, enfim, uma linha de conduta tão perfeita quanto é possível entre os humanos, se ele próprio assim não procede? Eis porque eu vos venho dizer que a doutrina é bela, é perfeita e tem pregadores suficientes para fazê-la voar aos quatro ventos, para levar de um polo a outro, de um a outro hemisfério. O que falta é a exemplificação dessa doutrina. É a razão pela qual todo espírito bom, todo ser do outro plano da vida, que vem a este mundo trazer ideias, planos de trabalho, orientação espiritual, conselhos aos seus irmãos, rebate sempre esta tecla: vigiai sobre vós mesmos, sede inexoráveis com as vossas faltas e procurai emendar-vos, quanto antes, dando um exemplo do que pede a fé espírita. Meus amigos, um homem espírita, uma mulher espírita e, por que não dizer, uma criança espírita, tem diante dos outros que não são e mesmo diante daqueles que também o são, deveres imperiosos a que não podem fugir. São esses deveres que se relacionam com aquela frase admirável do grande Nazareno em outros tempos: fazei brilhar a vossa luz diante dos homens, para que pelas vossas obras, eles possam compreender a verdade que está em Deus. Sede, pois, meus caros amigos, crentes fervorosos, como na realidade o sois, mas sede também expoentes sinceros dessa verdade que vós desejais que os outros aceitem. Sede espíritas convictos, mas dessa espécie de homens em que se pode ler nos olhos a chama da fé que lhes alimenta a alma. Sede crentes, daqueles que têm, realmente fé no Cordeiro Imaculado do Senhor. Deixai transparecer a pureza da vossa crença, deixai brilhar na sua expressão, a imagem da fé que vos enche a alma, e jamais os vossos lábios consintam que a palavra não inspirada venha manchar a pureza dessa mesma fé. Coragem, meus amigos. Sede fiéis a vós mesmos, sede obedientes às leis de Deus, e mostrai ao mundo que ser espírita está preparado para todas as lutas possíveis da vida, é enfrentar qualquer obstáculo, mas, ao mesmo tempo, radiantes, porque sabeis todos, nós e vós, que Jesus nunca abandona aqueles que se sacrificam pelo seu amor. Deus vos guarde, Deus vos livre de todos os males temporais e espirituais e conserve sempre pura a chama da vossa fé. Anália Franco. A benção de uma mãe.
Paz a todos os presentes. Todas as mães que têm filhos perto de si, todos os pais, sabem quanto é agradável satisfazer seus desejos possíveis de serem satisfeitos. As crianças têm por costume, quando seu pai se retira de manhã para o trabalho, pedir que na volta traga-lhes algum doce, algum bolo, alguma coisa que satisfaça sua glodice. E muitas criaturas terrenas, muitos pais, têm por hábito não entrar em casa sem trazer um bombom, uma bala, quer que seja que o filho lhe pede. Quando se está na outra vida, como eu estou, quase nada se pode trazer para o filho que se deixa na terra. Os espíritos de maior elevação, aqueles que já evoluíram bastante, que já têm saber, que já têm capacidade para guiar, esses, podem fazer pelos seus grandes coisas, as suas bênçãos são proveitosas. Quando se é fraco, quando se é pequenino, pouco se pode fazer. O certo, porém, é que o espírito de uma mãe nunca pode estar mal intencionado para com seus filhos. Neste instante não pensava em vir, não cogitei em falar, mesmo, quando esse chamado partiu da terra com tanto fervor para o além, eu pensei em não vir. Entendi que não me seria permitido satisfazer esse desejo aparentemente insignificante. Mas quem tinha de falar hoje disse, não. Passa na frente, vai satisfazer esse desejo natural, porque é possível de o fazer. Impossíveis as próprias mães são capazes de realizar por amor daqueles a quem amam, quanto mais num momento em que é tão fácil chegar ali e dizer duas palavras. Pois bem, quem me pediu, quem me chamou, se isso lhe dá algum prazer, escute mais uma vez, a minha prece neste instante, minha filha da minha alma, é que as bênçãos do céu repousem sobre ti, que Deus fortifique o teu corpo para que possas resistir às lutas da terra, ao trabalho que a vida terrena dá às criaturas humanas. Minha bênção é também, minha filha, sobre a tua alma, sobre o teu espírito, que desejo bem formado, bem adiantado, virtuoso e puro, como é da vontade de quem te dirige. Nunca te suponhas infeliz na terra, é um mau princípio esse pensamento. A felicidade consiste em quê? A felicidade consiste em fazer algum benefício aos outros, e conservar-se, quanto possível, sem mancha na sua pureza. Guarda-te, pois, do que o mundo tem lá fora que possa manchar, guarda o teu espírito dos pensamentos desonestos, que possam também prejudicar a sua pureza. Um pensamento mau é uma nódoa para o espírito, um pensamento singelo representa uma virtude. Sê, pois, virtuosa e boa e fica sabendo, mesmo diante da tua própria alma eu digo que, muito embora pouca evolução do meu ser, eu peço a Deus todos os dias, em prece fervorosa, que te proteja, que te ampare e que te guarde nesta casa de tanta castidade e amor, para que dela, quando saíres algum dia, possas sair preparada para a verdadeira vida, vida da criatura útil, vida de criatura crente, vida proveitosa, cristã e boa imitação da educação que recebes. Deus te proteja e te abençoe, minha filha, em seu santo amor. Maria da Glória. O médico e o doente. Meus amigos e meus irmãos, vasto hospital representa agora o globo terreno, vasto hospital cheio de dores, de pesares, de angústias físicas e morais, tormentos da alma e do corpo, enfim, sofrimento em todas as suas modalidades. O sofrimento, porém, representa a remissão de toda a culpa. Senhor Deus, que o homem compreenda nesta hora que o sofrimento não deve ser amaldiçoado, bem ao contrário, deve ser compreendido, para que se possa extrair dele todo o benefício moral que pode traduzir. O sofrimento, meus amigos, é a cruz onde se expia as grandes culpas. O sofrimento é o olhar de Deus lançado sobre a criatura, oferecendo-lhe a tábua de salvação para o seu espírito. Mas não penseis que pelo fato de interpretar por essa forma o sofrimento é mister que a criatura acredite que ele não tem paradeiro, não tem fim. Não é assim. O sofrimento tem termo, e esse termo é atingido quando o espírito, cheio de fé, se volve ao Criador e diz: Senhor, eu compreendo a tua mão guiando a minha vida,
a minha existência, abrindo os meus olhos, cegos voluntários do amor. Eu compreendo a tua mão protetora a me guiar aos passos da vida, nessa cruz que puseste nos meus ombros, madeiro onde o meu espírito paira a redimir as culpas para continuar vitoriosa sua carreira. Meus amigos, quem desconhece o poder dos fluidos salutares, quando o Cristo do Senhor, Jesus, os manobrou tantas vezes à vista do homem, para produzir curas verdadeiramente milagrosas? Quem desconhece o poder do fluido salutar, que o Cristo de Deus empregou para abrir os olhos dos cegos, para curar os leprosos, para sarar paralíticos, para, enfim, perdoar pecados? Quem desconhece, procure conhecer, procure enxergar, e verá que Jesus sempre foi caridoso e bom, sempre verberou o pecado, amando o pecador. Como pode ser assim, direis vós? Meus amigos, é a verdade, o pecador é doente, e o médico não pode abandonar o seu doente, pelo fato de ser portador de mal infeccioso e grave. O pecado é a moléstia que prejudica o espírito, mas o médico, amando o seu doente, procura retirar o mal que lhe detesta. Assim é o Criador Supremo, o Filho dileto do Salvador, amando o delinquente, não ama o pecado, bem ao contrário. Ele procura afastar do seu doente a moléstia e o ama com ternura. Ninguém se julgue desprezado. Todos são filhos de Deus, alguns filhos obedientes, filhos amantes do seu Deus, que procuram fazer a sua vontade nos mínimos gestos da sua vida. Outros, filhos rebeldes, distantes do Pai, mas chamados por Ele para que voltem como filho pródigo. Meus amigos, quando se tem uma crença, quando se ama Deus sobre todas as coisas, quando se crê que Jesus veio ao mundo para salvar a criatura, tem-se fé no íntimo da alma, por aqueles que não sabem crer. Mas é preciso compreender que, se o homem não compreende essa falta de crença, Deus a entende e proporcionará a seu tempo meios e modos de encaminhá-lo à fé. Lembrai-vos, porém, sempre nas vossas vidas do mandamento sagrado do Divino Mestre: amai-vos uns aos outros. Esse mandamento de Jesus traz ao pecador tal conforto, tal consolo para sua alma, que ele venha compreender, executando esse mandamento, a grandeza do supremo amor, que é do seu Pai infinito. Quando encontramos almas simples capazes de amar desta maneira, nós nos regozijamos, porque o que o homem chama amor não é o ideal do espírito. O homem confunde sentimentos baixos, pequeninos, com sentimentos elevados que o Cristo personificou entre eles. Meus amigos e meus irmãos, é hora presente, várias vezes tem sido dito nesse recinto, é hora de prece, de recolhimento, de fé. Não penseis que em muita parte há essa corrente harmoniosa de pensamentos que faz com que as criaturas possam penetrar no mundo além, trazendo de lá os benefícios para os seus irmãos. Mas é que vós precisais ter coração vibrando com coração, almas afins de umas com as outras, corrente benéfica dos corações. Tudo isso aceito, o amor de Deus fará com que desçam os fluidos do além, que podem beneficiar os corpos e podem também beneficiar as almas. Meus amigos, corpo e alma, realização de Deus. Se o espírito não necessitasse de um corpo para nele viver, Deus não lhe daria. Se lhe deu, é para sua evolução. Ele tem necessidade também do corpo de carne. Quem formou Deus primeiro? O corpo ou o espírito? Certamente o espírito. Se fosse uma inutilidade o corpo, Deus não lhe daria ao homem. Se lhe deu, é para que em primeiro lugar o homem, zelando pela virtude, pela utilidade do seu espírito, compreenda que em segundo plano está imediatamente o corpo, para que esse corpo se conserve puro, e o espírito se conserve divino, porque lhe a centelha divina. Bendigamos ao Senhor que revelou estas coisas aos humildes, aos ignorantes, e que dá aos grandes, aos talentosos, aos sábios, inteligência para compreender também. Todavia eles fecham os olhos para não verem. Estes são seres da segunda hora, porque têm o propósito firme de não querer saber, e quando ele não quer, não se pode violar o livre-arbítrio da criatura,
Eles seguirão o seu destino, até que um dia, tocados no íntimo da alma, essas criaturas vejam chegar a vez de pensar melhor, e aceitem o sagrado nome do Filho de Deus. Paz seja concedida a todos os homens hoje e sempre. Célio. Conselho à vigilância. Graças sejam dadas a Deus nesta hora de comunhão espiritual entre os seres do outro plano da vida e os homens seus irmãos. Graças sejam dadas a Deus pelas preces fervorosas que partem para o infinito, em busca de bênçãos para os necessitados na terra. Meus irmãos, todos vós que desejais praticar a caridade dentro da norma cristã estabelecida por Jesus, compreendei, não pode conter ciência fina o vaso que não está previamente preparado para recebê-la. Não se põe em vaso pouco limpo um licor que se deseja conservar em toda a sua pureza. Assim, pois, meus amigos, vigiai e orai sobretudo por vós particularmente, para que tenhais as vossas almas em dia nas pregações impostas pela fé que Jesus veio implantar ao mundo, com pureza de sentimento, com verdadeiro reconhecimento de filhos que amam ao seu Pai e Criador. Não desanimeis quanto às súplicas que fazeis fervorosamente em prol dos indivíduos na terra. Toda criatura vivente tem uma alma que é filha de Deus. Essa alma, enquanto está presa a um corpo de carne, está sujeita nas suas mais gratas expansões. Fora desse corpo, essa alma é como pássaro livre, que pode voejar para onde quer, cortando o vento com a sua asa célere, librando-se no infinito, enfim, gozando a delícia de uma liberdade perfeita. Assim o espírito. Quando, porém, o espírito está preso à carne, as necessidades do corpo têm direito de serem atendidas para que a casa onde habita esse ser criado por Deus à sua imagem e semelhança possa ter capacidade suficiente para lhe permitir beneficiar a si e aos outros, prodigalizando bem-estar à vontade do seu dono. O cérebro pensa, mas o cérebro pensa movido pela força do espírito. A vontade age, mas age, subordinada ao espírito. Enfim, é sempre o espírito que dirige as ações do corpo. Tendo, pois, meus caros amigos, vossos pensamentos bem encaminhados, bem guiados, vós satisfazeis aquele que é o mestre dos mestres e que pode dar a cada um a medida da sua responsabilidade. Não há ninguém que não possa orar em favor dos desgraçados, não há ninguém que não possa orar em favor do doente, do infeliz, do pecador. Sede vós todos uma voz só, uníssona, que implore a Deus um benefício para todo necessitado, mas, quando fizerdes, vede que o vosso interior esteja de acordo com o sentimento que a vossa prece declara. Meus amigos, vigiai e orai por vós mesmos, para que possais fazer algum bem para a humanidade sofredora. Deus vos proteja e ampare. Max. Sobre atrações. Amados irmãos, caríssimos amigos, seja convosco a paz do Senhor. O culto à verdade deve ser, em toda a criatura que se diz cristã, uma realidade palpitante. O culto à justiça, igualmente, deve ser a norma de viver do homem que deseja ser espírita. A adoração a Deus, o respeito aos seus mandamentos, é predicado essencial para a criatura que deseja progredir, que deseja fazer uma evolução perfeita, aproximando-se cada vez mais do ideal para que foi criado. Sem verdade, não pode haver felicidade aqui além. Sem justiça igualmente não pode haver ventura para qualquer criatura terrena ou espiritual, porque a verdade é o próprio Deus, o próprio Cristo. A justiça, igualmente, é predicado imanente de Deus, essencial de Jesus. Os homens, no entanto, fogem a esses deveres, não por índole ou por maldade, mas por um descuido, por uma falta de fiscalização dos seus próprios atos, por um desgoverno da disciplina moral que os deve reger, por uma falta de critério, que aproxime o adulto da infância, enfim, por um desamor às leis de Deus, que são elas próprias o princípio de toda a sabedoria. Aconselha-se, pois, nesta época de desassossego geral, em que o mundo estremece em seu alicerce, em que se sente a sociedade fraca, irresoluta, balançando,
sem fundamento para si mesma, em que se sente a religião balda de recursos para compreender a sua realidade, em que se sente a felicidade dos lares estremecida igualmente, em que o ambiente terreno está perturbado por elementos que ele próprio desconhece, aconselha-se nesta hora que todo ser de boa vontade, que tem o desejo de cooperar pelo bem geral da humanidade, tem uma linha de conduta impecável diante da sua própria consciência, a fim de atrair para si mesmo as influências do além. O infinito, meus amigos, é cheio de fluidos. O fluido universal avassala toda a atmosfera. Há, porém, regiões em que esse fluido é mais concentrado, é mais perfeito, porque emana da fonte de todo o bem, enquanto que há lugares habitados por criaturas ainda fracas, ainda afastadas da linha de conduta que deve seguir todo o espírito do bem, cujo ambiente é menos fluídico, é mais denso, é mais compacto, e as emanações que daí derivam são todas portadoras de atrações menos boas, para não dizer de todo más, são portadoras de pensamentos sombrios, e por si só constituem um perigo para aqueles que as atraem. Uma comparação, para elucidar aqueles que estudam menos e por isso também sabem menos, em uma sala, em um recinto qualquer, onde todas as janelas estejam hermeticamente fechadas, impossibilitando dessa forma a renovação do ar, ficando reunidas diversas pessoas, ou melhor, um grande número delas, o ar vai ficando rarefeito, por excesso das emanações emitidas pela respiração, ao mesmo tempo que o oxigênio vai ficando também rarefeito, porque é absorvido por maior número de pulmões. Este local não pode ser muito saudável, não pode fazer muito bem aos que estão nele mergulhados. Ao contrário, esse mesmo salão, com todas as suas janelas abertas, deixando que se produza a renovação do ar, torna-se mais salubre, torna-se agradável, apropriado à demora das pessoas que ali assistem. O ambiente além é a mesma coisa. Onde se encontram os guias tutelares, os seres de boa vontade, as vibrações sãs passam de par em par com muita facilidade, voam céleres no infinito e não medem distância. O ambiente compacto pela expansão dos fluidos pouco sádios, das individualidades obscuras, torna-se denso, pesado, de forma que, o que dele parte, só pode descer. E vós sabeis que o que é pesado, baixo, desce, enquanto que o que é leve se espraia. A Terra, planeta ainda de escala inferior, atrai com maior facilidade esses fluidos densos, exatamente pelo processo da atração, que nos corpos materiais vós conheceis sob o nome de gravidade. O que é denso vem para baixo, enquanto que o que é leve se espraia com facilidade. Ora, meus amigos, se vós tiverdes vibrações que possam corresponder a uma parcela mínima daquelas serenas de que o infinito é cheio, vós podereis adquiri-las, mas se os vossos sentimentos afinam com aquela densidade dos que na penumbra procuram tão somente atração para descer, vós naturalmente atraireis essa espécie de fluidos. E quantas vezes, meus amigos, pela vossa atração vós molestais aqueles que não têm absolutamente afinidade alguma com essas vibrações, mas o peso vem para vós, de forma que quem está convosco, se ressente facilmente. Ora, meus amigos, eu venho aconselhar uma congregação espírita a colaborar com seres elevados do além no sentido de melhorar o ambiente terreno. Quanto tem preocupado os entendidos o estado atual do mundo, respirando guerras ameaçadoras e cataclismos. Quanto a política internacional se preocupa com essa paz sempre armada. E todos cogitam nas possibilidades de destruir esse poder bélico de que a humanidade se sente possuída, para molestar, tão somente, para destruir, para gerar orfandade, para criar a viuvez, para deixar a família ao desamparo, porque faltando o chefe da casa o que vem a ser do pobre lar. Estes homens inteligentes, conscientes, de vontade enérgica, capazes de lutas resistentes, possuídos desses fluidos bélicos que atraem, só podem dar expansão aos próprios sentimentos, que emanam por sua vez de fluidos deletérios. Aconselho,
pois, aos homens espíritas, que, dentro das suas consciências, raciocinem, reflitam, e procurem emitir de si mesmo, vibrações de amor, de caridade, que venham auxiliar um pouco as vibrações do além, atraindo-as. Não sei se me fiz compreender bem, mas o desejo expresso foi de que o homem espiritual procure melhorar-se, porque, melhorando-se, melhorará os outros, pela sua influência, pela sua linguagem, pelo seu exemplo, pela força inegável do pensamento. Deus abençoe a todos os bem-intencionados e me perdoe se, na medida do meu esforço, não pude contribuir, ainda numa parcela mínima, para a melhoria do estado do ambiente em que se encontra a Terra, que há tão pouco tempo deixei. Paz seja concedida a todos os homens. Joaquim Murtinho. Prece. Meus amigos, encerremos a reunião de hoje com uma prece a Deus, pela evolução geral da humanidade. Eu vos peço que, mentalmente, acompanheis e ponhais nela toda a vossa alma, a vossa fé. Senhor Deus, Tu que és misericordioso e bom, Tu que és caridade, que és amor e pureza, justiça e misericórdia, benignidade, bondade, paz, sabedoria, Senhor Deus, acolhe os Teus filhos nesta prece, neste instante, porque todos eles volvem a Ti, os seus olhos, esperando da Tua onisciência as grandes bênçãos de que precisam para si e para os seus irmãos. Quantos na terra, Senhor Deus, não sabem orar? Quantos se veem dificuldades que não sabem remover? Quantos se veem lutas e dores profundas, cuja origem desconhecem, e quantos sem resignação, sem fé, blasfemam e se debatem sem necessidade e proveito nesse círculo de ferro em que as provações os cercam. Senhor Deus, Teus filhos reunidos neste instante em nome de Jesus, e sob a proteção de João Evangelista, volvem os seus olhos em prece, suplicando por toda a humanidade, porque se o coração viver em paz, todo homem será feliz, em paz, em sossego, toda criatura se sente bem. As próprias moléstias, as próprias dores são aceitáveis, desde que a tua paz repouse no âmago da consciência. Dá, pois, às criaturas humanas a compreensão exata dessas coisas que são divinas, dá-lhes a compreensão dos seus deveres, e permite que cada um olhe para o fundo da sua consciência, procure afastar dela tudo quanto é peso que a faz descer, e a encha do suave perfume da caridade para com os infelizes e para consigo própria, a fim de que o seu espírito se possa elevar nas asas da fé. Senhor, Deus, cada um aqui presente tem seus desejos, as suas necessidades, as suas dores ocultas, que só Tu podes ver, cada um tem a sua aflição, que só pode revelar a Ti, cada um tem os seus motivos, as suas mágoas que, muitas vezes, não revelam a ninguém. Cada criatura presente espera a resposta da sua prece, na sua enfermidade, nas suas esperanças, e todos eles nessa fé, nesse alento, nessa esperança, desejam viver confiando em Jesus. Abençoa a mocidade, Senhor Deus, as moças, os moços, todos quantos são jovens e que não sabem ainda pensar como devem pensar. Tu que conheces, que lês no fundo dos corações, sabes, Senhor Deus, onde mora o verdadeiro amor, a pureza de ações, a pureza de caráter, a inteligência esclarecida. Abençoa, pois, os moços e dá-lhes uma orientação feliz na vida, para que eles possam Te amar e servir em espírito e verdade. Pedimos também por todos os homens, por todas as senhoras, por todos os que têm saúde e por todos os que são enfermos, por todos os que pensam bem, por todos que ainda não sabem pensar direito. Olha por todos que não têm fé esclarecida. Senhor Deus, protegendo-os, e que eles tenham a fé em Jesus, que sabe realizar as grandes esperanças de cada um. Paz e luz seja concedida à humanidade, pelo Salvador. Que assim seja. Bianca. Instruções sobre a propaganda espírita. Meus amigos e irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor.
Todo aquele que recebe de boa vontade a palavra do alto, tem o desejo de transmiti-la adiante. O egoísmo, neste caso, não é muito aplicável, porque o desejo natural da propaganda faz com que o homem, recebendo, transmita. As comunicações que baixam do além, aconselhando a norma de viver cristã, induzindo os cristãos a corrigirem os seus próprios defeitos, antes de pensarem nos defeitos alheios, é, também, uma razão para chamar a atenção do homem sobre os pontos principais dessa mesma propaganda espírita. Tudo se vê dentro do preceito do cristianismo. Várias vezes Jesus, o Salvador, praticando atos de caridade para com os enfermos, disse: vai, conta o que viste, dá boa nova de salvação aos outros, espalha a notícia, mostra-te aos sacerdotes, conta-lhes como foste curado. Outras vezes, porém, o Mestre dos Mestres, o Salvador, Jesus dizia: cala-te, e não passes adiante o que te aconteceu. Qual a razão desse modo de proceder do Mestre? É possível fazer um paralelo, ainda que pouco aplicável, dada a individualidade que o Cristo personifica, e o poder que concede à criatura humana, insignificante verme da terra. É possível fazer a seguinte observação, estudando o porquê das coisas: há criaturas humanas que, para fazerem a propaganda espírita, vão contando tudo quanto sabem, vão dizendo as verdades de que foram testemunhas, sem olharem o meio em que se encontram, contam, sem prestar atenção à capacidade do ouvinte, vão transmitindo, vão dizendo. Cuidado, que não dará bom resultado esse modo de espalhar a semente evangélica. Outros, porém, mais cuidadosos, examinam o terreno, para depois, então, contar o fato. Meus amigos, é bom dizer as bênçãos que se recebe, é bom contar para os outros as graças que Deus nos envia, é bom ensinar os outros as verdades que o Espiritismo contém, mas há ocasiões em que pela falta de jeito, de tática, da pessoa expoente desse fato, redunda absolutamente em contraproducente a sua explicação. É assim que, todas as vezes que encontramos pessoas intransigentemente oposicionistas ao Espiritismo, pessoas que não querem ouvir falar e fecham os ouvidos, como se a verdade as causticassem, melhor será fechar os lábios e não proferir palavra. Encontra-se na Escritura a expressão do Cristo: não se deve jogar pérolas a porcos. Agora, quando a ignorância é fato proeminente do meio em que se está, quero dizer, a ignorância que diz respeito ao princípio eterno, à verdade eterna, e desde que esse meio, apesar de não ter conhecimento dessas coisas, todavia deseja aprender, bom é contar-lhe, explicar-lhe tudo, dizer-lhe como é que se deve crer, contar-lhe a verdade sobre o Cristo, sobre as comunicações que baixam, sobre a possibilidade das manifestações dos seres espirituais. É aceitável, é proveitoso que assim se proceda, porque se procede com acerto. Mas, aos quatro ventos, contar fatos sobre fatos, histórias sobre histórias, demonstrações sobre demonstrações, tal qual como se fosse virando discos de gramofone, isto não dá resultado, nem valor aos casos. O propagandista conversa tão somente sobre a sua pessoa, tem fama de falador, de caceteador, de não saber outra coisa senão falar em espiritismo. Isso não dá resultado. Meus amigos, o exemplo é tudo. Quantas vezes, em uma família unida, que se estreita, que se estima reciprocamente, há um só que é espírita. E esse um se torna o pomo de discórdia da família. Por quê? Porque ele, em vez de ter o critério suficiente para impor a sua fé pela sua conduta, a quer impor pela sua palavra. Ele é um, os outros são muitos. Resultado, não pode ganhar absolutamente por ser um. Vamos, pois, continuar a badalar a propaganda espírita pela imprensa, pelo exemplo, mas, por palavras somente nas ocasiões oportunas. Há quem pergunte fingindo não crer. Ele já tem qualquer coisa lá por dentro que lhes faz sentir que a verdade está em espiritismo,
Eles já têm qualquer coisa por lá que lhes revela essa certeza, mas contemporizam e, então, pouco a pouco, vão tendo assunto que o experiente vai compreender e lhe vai arrumando a resposta a tempo. Procedei assim, meus amigos. Espiritismo que discute e que chega ao ponto de gerar rixa, não é o melhor espiritismo. Espiritismo é doutrina de verdade e luz, impõe-se pela sua majestade, pela sua superioridade, pelo seu efeito sobre o indivíduo, produzindo verdadeira resignação. Mas, espiritismo polemista, com expressões insultuosas, com injúrias que vão ferir terceiro é contraproducente. Eu tenho uma longa experiência disso, muito longa. Quando aqui na Terra, escutei discussões improfícuas, escutei debates sem resultado, mas sempre externei minha opinião contra eles. Polêmicas pelo jornal, dando, perante aqueles que não têm crença ou que pertencem a outros credos, um exemplo terrível de falta de educação, de falta de caridade. Sempre fui contra elas. E hoje, do lado de cá, ainda não concordo com essas coisas. Por isso digo, meus irmãos, guardai a palavra para a ocasião oportuna. O exemplo, sempre. A conduta reta, se for possível, irrepreensível sempre. O gesto caridoso a todo momento. O controle de si mesmo, permanente. Mas a palavra, nas ocasiões adequadas, oportunas, porque só assim se pode fazer uma propaganda útil, proveitosa. Deus vos guarde. Spínola. Alerta. Vigilância e prece. Zonas, planos cheios de verduras e frescor, embalsamados pelo perfume sutil das coisas belas. Planos siderais, onde se escuta a melodia das harpas eólias louvando a Jesus, a Deus, o Criador. Planos infinitos, cheios de beleza e luz, onde vicejam virtudes, onde se fala o idioma do pensamento, que todos entendem, onde só se ouve paz e alegria, onde só se sente bem-estar e amor. Planos onde vivem as almas tranquilas, cheias de paz e felicidade, aquelas que não guardam rancor em seus corações, aquelas que guardam em si pensamentos bons, pensamentos que procuravam transmitir aos outros. Aqueles que realizam obras pias, que visitavam os doentes e cuidavam da direção dos desvalidos. Planos infinitos, planos de amor e luz. Em contraposição a esses planos, planos sombrios, terríveis, tétricos, medonhos, onde se escuta o ranger dos dentes de que fala a Escritura, onde o ambiente é pesado e negro, onde os gemidos se escutam na escuridão da eterna noite. Planos profundos, escuros, onde as almas tateiam sem encontrar ponto de apoio, onde algumas vezes, como que há um terreno móvel a se desprender debaixo dos pés. Tudo isto, figuradamente, mas semelhante a um vulcão profundo onde os corpos devem desaparecer para sempre. Planos tétricos, medonhos, onde se ouve o praguejar dos espíritos inquietos, onde a cada gemido responde uma praga, onde se vocifera, se blasfeme e se estorcem dores cruciantes amargando o castigo infligido pelo próprio espírito que faz jus àquele lodaçal escuro, onde a morte como que faz morada. Planos tenebrosos. Nesse infinito imenso, nesse infinito azul, nessa imensidade sem par, vivem as almas satisfeitas, felizes, a orar constantemente pelos infelizes mergulhados na pútrida ignomínia. Ó, meus queridos irmãos e meus amigos, quando se pensa nessa verdura infinita, nessa luz para a qual não há um comparativo na terra, nesse esplendor majestoso onde passam as almas felizes, deslizando quais anjos nessa planície imensa, quando se pensa em tudo isso e se reflete que para viver assim, é tão somente preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não se compreende que o reino da treva, a escuridão, o lugar negro e profundo possa ter um só habitante. Porque se o mandamento expresso de Deus fosse cumprido nesse resumo sublime feito pelo Mestre Augusto, então não haveria esse deserto de dor, não haveria esse tilintar de correntes, não haveria esse hálito pestilento que vem da sombra,
Não haveria esse tumultuar de pensamentos, nem esse afogar incessante na lama pútrida, infecta que existe nesses lugares penosos. Simples, fácil, tão belo, em caracteres indeléveis, gravar no espírito, dentro da sua alma, o homem dentro do seu coração, este mandamento sublime de Deus.